Até aqui nós tratamos da ascensão da China, uma perspectiva histórica, olhamos para os grandes números, tratamos também dessa discussão mais geral, estratégica, do olhar estadunidense, em que medida a ascensão da China é uma ameaça ou não para a manutenção da hegemonia dos Estados Unidos na ordem internacional. Avançamos nessa direção e agora vamos parar um pouco para olharmos com maior atenção sobre os impactos dessa dinâmica na América Latina. Tratar de algumas dimensões, particularmente naquilo que se refere à economia, o comércio e as finanças. A China vai se transformar no principal parceiro comercial de vários países da região, deixando a primazia estadunidense em segundo plano, isso particularmente na América do Sul, que é a região rica em recursos naturais e apresenta uma enorme complementariedade com a economia chinesa, que demanda recursos naturais. Por outro lado, na América Central e na América do Norte, o México, como a parte da América Latina que está localizada na América do Norte, tem uma outra característica, uma outra dinâmica, porque são países muito mais ligados comercialmente aos Estados Unidos. Quase 80% das exportações mexicanas, México, que é o país que mais exporta na região, são direcionadas para o mercado estadunidense, e há uma dimensão de concorrência com a China no seguinte sentido: tanto a China quanto o México, quanto alguns países da América Central têm nessa estratégia de exportar manufaturas para os Estados Unidos um vetor central de organização de suas economias. Essa característica mais geral comum guarda diferenças importantíssimas, e talvez a mais importante delas é o fato de que a China está fazendo isso, assim como o Japão no passado, Coreia, Taiwan e outros países asiáticos, a partir de uma base produtiva que crescentemente é dominada por empresas chinesas que têm tecnologia de fronteira em muitas áreas e que possuem marcas que estão se internacionalizando, ao passo que o México vende para os Estados Unidos produtos que são produtos de empresas internacionais, particularmente de empresas estadunidenses. Não que isso não aconteça na China, sim, acontece na China, e esse foi o elemento inicial da internacionalização da economia chinesa, da sua abertura ao mundo, porém, cada vez mais deixa de ser o aspecto central da internacionalização comercial chinesa, que se dá hoje a partir de marcas chinesas, tecnologia desenvolvida na China e empresas chinesas. Pois bem, vamos olhar um pouco essas dimensões. Tem um recorte político e diplomático também a ser observado, na medida em que, particularmente no período recente, a América Latina vai se constituindo num espaço em disputa como o resto do mundo. A maior presença chinesa na região vai causando um desconforto para os Estados Unidos, que desde o período da doutrina Monroe olham para a região como um espaço, digamos assim, da sua área natural de influência. E na medida em que nos últimos anos a aproximação com a China tem a dimensão do comércio, tem a dimensão do investimento direto chinês, de empréstimos chineses e uma presença constante política, às vezes com ajuda humanitária, no caso da Covid, às vezes com projetos de desalinhamento estratégico frente à liderança estadunidense. Claramente no âmbito dos BRICS nós temos algo nesse sentido, de criar instituições financeiras não necessariamente alinhadas a Washington, ou de tomar posições não necessariamente alinhadas a Washington. Então tudo isso vai criando um novo aspecto para a realidade geopolítica, geoeconômica dos países da região, que agora estão no centro dessa tensão crescente entre Estados Unidos e China. Do ponto de vista do debate local, do debate latino-americano, que é amplo, que é controverso, que tem múltiplas nuances, eu estou aqui tentando fazer um esforço de síntese daquilo que é a minha leitura e coisas que eu já tive a oportunidade de escrever sobre o tema. Depois eu posso, na medida que vocês tiverem interesse, passar essas referências para vocês, mas eu organizo na minha cabeça a literatura sobre isso em algumas grandes visões, e essas visões vão se alterando também com o passar do tempo. Claramente até meados de 2014 a 2016, que é um momento em que se inverte ali a polaridade de maior dinamismo da economia chinesa, os preços das commodities estão em queda e as tensões entre Estados Unidos e China vão ganhando corpo na administração Trump, a partir da sua eleição em 2016.
Pois bem, a perspectiva que havia, que eu chamo aqui de otimista, dava conta de entender a ascensão da China como uma enorme oportunidade, dadas as complementariedades econômicas e políticas. Em que sentido? A China crescendo, ela demanda recursos naturais cada vez mais. E a América do Sul, particularmente, é rica em recursos naturais. Então, se vocês forem olhar esse debate na perspectiva do Brasil ou de outros países da América do Sul, esse elemento ganha um contorno forte. E uma outra perspectiva é entender que se a China vai se colocando mais assertivamente nos diversos espaços políticos internacionais, por vezes reduzindo o espaço estadunidense e contrariando interesses estadunidenses, isso abriria espaço também para uma maior presença de outros países emergentes, particularmente alguns analistas no Brasil tinham esse olhar. Né? Então, a complementariedade econômica, um grande mercado consumidor de recursos naturais, ao mesmo tempo um grande mercado fornecedor de matérias-primas baratas que poderiam melhorar o bem-estar das famílias, das empresas, a possibilidade de algumas empresas da região estabelecerem parcerias com empresas chinesas, financiamento para investimentos em infraestrutura, para investimento na exploração de recursos naturais, todas oportunidades observadas, e a questão política. Os Estados Unidos estão à frente de muitos processos, das instituições multilaterais, uma contenção ao seu poder, considerado quase como unipolar no mundo pós-Guerra Fria, seria do interesse político também dos países da região. Este é um desenho, este é um olhar. Por outro lado, alguns analistas enxergavam isso, observando que a ascensão da China simplesmente implicava na criação de uma nova relação de dependência, com características muito parecidas com outros processos históricos na região. Então, a dependência excessiva de um grande mercado, de uma grande fonte de financiamento, e essa dependência baseada numa estrutura produtiva caracterizada por poucos produtos pouco dinâmicos tecnologicamente, isso reproduziria o velho problema da região, né? Da excessiva dependência da produção e exportação de recursos naturais. Não que ser competitivo em recursos naturais seja ruim, mas somente isso reduziria graus de manobra e tornaria o país mais suscetível a choques externos. Isso é um tema que eu já havia comentado anteriormente para vocês. Então esses pessimistas estavam enxergando o quê? Um novo poder que ascende, mas também numa nova relação de dependência, numa relação norte-sul, mais do que numa relação sul-sul, né, de parceria no sul global. Há nuances entre essas duas posições, mas, digamos assim, como uma simplificação que permite uma aproximação ao tema, me parece que esta é uma clivagem pertinente na literatura. Recentemente, na medida em que a administração Trump vai criando um novo ambiente internacional e regional, né, os países da região vão se sentindo pressionados a assumir um lado, né, um lado ou outro lado desta aparente nova Guerra Fria, o que vai criando dificuldades, porque se alguns defendem o alinhamento automático aos Estados Unidos por N razões, inclusive ideológicas, políticas, de valores, de visões de mundo, isso é absolutamente legítimo. Por outro, no plano real, concreto, objetivo do comércio, das finanças, abrir mão de um parceiro como a China é algo complicado. Então, estamos exatamente no meio deste tensionamento. Vamos avançar um pouco, olhar números, olhar debates, para que essas questões tenham um contorno mais concreto, sempre lembrando que na parte final da nossa disciplina nós trataremos também do tema mais objetivo e específico do posicionamento do Brasil neste universo. Aqui alguns exemplos da literatura, os trabalhos da CEPAL, os trabalhos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que não estão destacados aqui, e todo um debate da academia internacional, dos internacionalistas, cientistas políticos, economistas, ex-diplomatas, diplomatas de carreira, todos eles tratando de observar este processo de ascensão da China e como é que a região se coloca. Região essa que apresentou baixo dinamismo na média nos últimos 40 anos, desde a crise da dívida externa. Será que agora nós teremos uma oportunidade de ter uma janela de crescimento, né, pegando carona no crescimento do novo poder global? Esse é um tema. Ou será que se coloca uma nova dependência? Ou será que são as duas coisas? E que impactos isso vai ter sobre sociedades que já são desiguais e já são instáveis? Esses me parecem os temas que surgem aqui. E ainda tem o olhar estadunidense de uma ameaça à presença chinesa na região.
Lembrando sempre que no período agora da liderança do Xi Jinping, e resta claro que a comemoração recentemente no ano passado dos 70 anos não é da chegada do Partido Comunista ao poder, da fundação da República Popular da China, foi exatamente desses momentos marcantes na história em que um poder se reafirma internacionalmente, mostra toda a sua capacidade, e o fato, aquela marca de que o objetivo do país é deixar para trás os 100 anos de humilhações, todo aquele período de encontro que nós tratamos anteriormente entre uma China orgulhosa da sua história, mas um Ocidente muito mais capacitado militarmente, economicamente, do que a China do começo da primeira metade do século XIX. Isso produziu um choque imenso, né, de realidade, que só vai ganhar contornos de uma reação. Certamente é essa leitura que contemporaneamente as lideranças chinesas, as lideranças do Partido Comunista Chinês dizem que a China estava humilhada, e a partir de 49, com a liderança do Partido Comunista Chinês, a China volta a se erguer, processo esse que vai ter um marco na metade desse século, não à toa nos 100 anos da chegada do Partido Comunista ao poder, em que a China vai voltar à sua posição cêntrica global. De um novo hegemon ou de um país que volta à sua posição necessária pelo peso da história, pelo peso da demografia, pelo peso da geografia, pela capacidade de ser uma fonte de inovações ao longo da história e contemporaneamente? Bom, este é o olhar que se tem no contexto do olhar chinês. É sempre interessante lembrar que aquela visão do mundo que nós temos, a visão ocidental do mundo, que coloca as Américas e a Europa no centro do mapa mundi, não é a visão de um mundo da China, né? A começar pelo olhar geográfico, a começar pelo olhar geopolítico. Então a China enxerga o mundo a partir da sua história milenar, desse estado civilizacional milenar. John Fairbanks é a referência para essa imagem, seu livro sobre a história moderna da China, mas também sobre o eixo econômico do Pacífico, que é o eixo mais dinâmico, quer dizer, a porção Pacífico da economia dos Estados Unidos, Califórnia, etc., é o eixo mais dinâmico da economia estadunidense, por seu turno sudeste asiático, né, onde o Japão, Coreia, China estão localizados, a China entrando para o continente adentro, para o sul, né, para o centro do continente asiático, para o continente euroasiático, se enxerga como uma potência, né, historicamente consolidada, e que agora está retomando um papel de hegemonia. E do outro lado do Pacífico existe a América Latina, existe a América do Sul, rica em recursos naturais, rica em mercados compradores para os produtos chineses, e é essa aproximação que é desenhada pelos seus estrategistas, com culturas distintas, com possibilidade de desencontro, sim, e agora em meio a uma guerra, entre aspas, né, de culturas, um choque de civilizações, para usar a imagem do Samuel Huntington, ou talvez contrariando aquilo que o Kissinger, no seu livro sobre a ordem global, imaginava esta ordem, mas talvez estejamos num momento de desordem e de tensionamento. Os documentos oficiais da China sobre a América Latina tratam disso, dessa visão da complementariedade, da busca da construção de uma relação em que ambas as partes ganham, a complementariedade num sentido econômico, mas também num sentido de respeito às distintas visões existentes, ou às várias visões existentes nas sociedades, um eco permanente aos princípios de coexistência pacífica do Zhou Enlai, né, o premier e o grande estrategista da política internacional chinesa na era do Mao Zedong, na era inicial da formação da República Popular da China, e que vai até os anos 70 estar à frente dessa política externa do país, inclusive a abertura com os Estados Unidos, né, nessa aproximação mediada pelo Kissinger no lado dos Estados Unidos. Pois tanto o Policy Paper de 2018 quanto 2016 tratam desses temas, né, em que fica claro o interesse nos recursos naturais, o interesse no comércio e os outros vetores de aproximação entre essas regiões. Nada do que a China está fazendo não está ali, e nada do que a China está fazendo não foi feito por outros países no passado.
A pergunta que eu coloco aqui é a pergunta que os estrategistas dos Estados Unidos, para olhar o outro lado, né, eu estou pegando um exemplo de uma vasta literatura e de outras áreas, isso emerge nos documentos oficiais que nós já tratamos aqui anteriormente, mas aqui é só pegar mais um exemplo, né, o Serviço Técnico de Apoio ao Congresso dos Estados Unidos, com estudos sobre essa presença chinesa na região nas suas múltiplas dimensões. Não vamos lê-lo aqui neste momento em aula, o trabalho vai ficar disponibilizado para vocês, mas isso é algo que vale a pena perceber, porque nós estamos falando de dois grandes atores disputando espaços globalmente, inclusive espaços de influência, inclusive aqui na região. O Congresso dos Estados Unidos se preocupa com o fato de que o crescimento da China permite a projeção do seu soft power, os interesses na região, o estabelecimento de parcerias estratégicas com os principais países desta região, o que gera crescente preocupação pelos formuladores de política nos Estados Unidos. Um comércio que cresce de forma exponencial nos anos 2000, de cerca de 17 bilhões de comércio em 2002 para 315 em 2019, com o objetivo expresso claramente pelo presidente Xi de chegar a 500 bilhões de ano na metade da próxima década. Tudo isso envolve investimento chinês, um interesse forte por recursos naturais, alimentos, minérios, energia, e a venda de equipamentos para a região, a venda de, como nós vamos ver detalhadamente, o perfil do comércio, a venda de produtos manufaturados. Então, o vetor investimento, comércio como alicerces dessa aproximação. E tudo isso numa região que se abriu muito e, contrariamente às promessas de que a abertura traria prosperidade, não prosperou. Então, esse estudo recente, eu vou trazer algumas informações dele para vocês, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, trata exatamente disso. Quer dizer, do que aconteceu com a abertura comercial, a abertura mais ampla das economias na região. A relação comércio-PIB cresceu exponencialmente nos anos 90, comparativamente ao período pós-Segunda Guerra Mundial. Porém, o crescimento declinou. A região hoje cresce menos do que crescia nos anos 50, 60, 70. O Brasil, por exemplo, cresce basicamente a metade do que crescia lá atrás, como nós vamos ver. Mas não somente o Brasil. O México, que apostou fortemente na grande integração comercial ao mundo, particularmente aos Estados Unidos, cresce tanto quanto o Brasil. Nós veremos isso com detalhes na última parte do curso. Então, crescimento baixo e volátil é a realidade que se impôs sobre a nossa região, na média, particularmente para suas maiores economias, Brasil, México, Argentina. Então, as grandes economias da região crescem pouco, crescem de forma instável e crescem menos do que cresceram no passado. Algumas outras pequenas economias se inseriram bem, mas com suas características de especialização em recursos naturais, como no caso do Chile. Aqui é uma comparação do crescimento das regiões, o seu grau de abertura em 2014 comparativamente à média dos anos 80. O Brasil basicamente não avançou pouco nesse sentido, é uma grande economia. O México avançou muito mais, se abriu muito mais, mas o resultado final, como nós veremos na última parte do curso, Brasil e México, teremos uma comparação particular sobre esses dois grandes países da região, duas grandes populações. Foi um resultado decepcionante em termos de dinamismo econômico. Assim como no comércio, uma grande expansão do investimento, inclusive acima da média da OCDE, comparativamente ao começo dos anos 80. Em alguns países, esse crescimento foi realmente muito intenso. Então a região se abriu muito ao mundo. Os processos de privatização, de vendas de empresas estatais e de empresas nacionais para grupos estrangeiros foi maciço na região nos anos 90, nos anos 2000. Mas isso não ampliou estruturalmente a participação da nossa região no comércio global e nem na renda global. Estamos estagnados, diferentemente da Ásia em desenvolvimento, mesmo quando se tira a China. Então, a nossa inserção na economia global não permitiu um maior dinamismo econômico. Até porque, aí é um tema que eu vou enfatizar, a região segue presa na produção e exportação de recursos naturais, no caso da América do Sul, emblemático, ou da venda de produtos manufaturados, mas que não são produzidos com as nossas tecnologias, com as nossas marcas e com as nossas empresas, mas simplesmente no sistema de maquilas, de montagem, que é o que acontece no México, por exemplo.
O estoque de investimento estrangeiro na região cresceu muito, mas pouco desse investimento se deu por empresas da própria região. Quem aproveitou esse crescimento e a compra de ativos foram empresas empresas espanholas adquirindo empresas mexicanas, brasileiras, argentinas, particularmente na área de serviços, na área financeira, na área energética. Outros players importantes mantiveram ampliar a sua participação na região, empresas dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, e os novos players entrando da Ásia, primeiramente Coreia, dos países emergentes da Ásia, e agora, mais recentemente, da China. E pouca foi a internacionalização com base no investimento direto de empresas latino-americanas adquirindo empresas latino-americanas. É aquele vermelhinho no gráfico de baixo que vocês estão vendo. E com tudo isso, essa etapa da globalização, a eficiência das nossas economias comparativamente aos Estados Unidos diminuiu. Estamos muito longe das médias globais no uso de novas tecnologias como a internet ou no uso de robôs, que é o que esses dois gráficos sugerem. No Brasil, a média, inclusive, é abaixo da média mundial no uso de internet, muito abaixo da média dos países de alta renda. Só o Chile está acima dos países de alta renda como média. A internet está pouco acessível aqui e, pior, é de baixíssima qualidade em toda a região. Em síntese, a China, como as outras economias asiáticas, avançou muito, e o conjunto das economias asiáticas avançaram no processo de modernização, no contexto da moderna globalização econômica, modernização produtiva. Por outro lado, na América Latina, perdeu densidade, perdeu competitividade e perdeu dinamismo. Vamos olhar mais sobre esses temas adiante.